Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e enquanto eu vou aturando a nojeira dessa gentalha fedorenta, desses fofoqueiros desgraçados que continuam perturbando e me enchendo o saco aqui, tanto via hackeamento como coações na rua, utilizando amigos e amigas minhas aqui, meus, né, pelo WhatsApp, pelo Facebook, é um lixo de gente, assim, uma gente de baixíssimo nível que continua atrasando a minha vida aqui, poluindo a minha vida com a bosta que eles são. Enquanto eles continuam me perturbando, eu vou fazendo aquilo que eles não estragam com o baixo nível deles, que são os vídeos do canal aqui, né? E ao mesmo tempo vou também aproveitando o tempo livre, né? Na medida em que eu não estou conseguindo encontrar as pessoas e sequer falar direito com as pessoas aqui, porque esses animais ficam poluindo as minhas relações pessoais com o lixo asqueroso que eles são. E me causando todo tipo de prejuízo aqui em todos os níveis, né? Mas enfim... no vídeo de hoje a gente vai falar, um vídeo especial que eu estou fazendo aqui para o final de semana, até por conta desse excesso de tempo que eu tenho aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma questão interessante, que é o seguinte: acabou de ter um golpe de Estado no Níger, que é um país no norte da África, tá? É um país que fica ali no norte, né, para o centro do norte da África. É um país de maioria islâmica que teve um golpe de Estado agora, mais um, né? Já teve vários golpes aí nos últimos anos, e o Níger é um dos 3 países mais pobres do mundo, né? Tem algumas marcações aí que ele aparece como o mais pobre do mundo, tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o golpe lá, mas antes de falar sobre o golpe, a gente vai comentar uma coisa aqui que são os comentários dos bolsominions nas postagens feitas sobre o golpe do Níger, porque tem umas coisas bizarras, né? E vale a pena a gente pegar alguns desses comentários. Eu decidi fazer um vídeo aqui sobre isso, mais para fazer uma reflexão rápida sobre cada um deles e vocês entenderem um pouquinho do absurdo que é a visão dessa gente, as conexões sem pé nem cabeça que eles fazem entre democracia e exército, um negócio assim inacreditável. E enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre esses comentários, tá? Que estão na internet, estão nas postagens lá, né? Estão públicos lá para as pessoas verem. E aí a gente vai fazer esse comentário aqui, tá? E aí depois vamos falar um pouquinho sobre a questão lá propriamente dita do Níger, né? O que está rolando lá, o que foi noticiado, enfim, né? Quais são ali as questões, e também falar de uns 2 ou 3 pontos sobre a questão da influência francesa naquele lugar ali e nos países vizinhos, tá? Que é uma questão também a ser pensada, e também uma neo-influência russa naquela região, tá? Então vamos começar, pessoal, vamos falar sobre os comentários, né? Porque é isso, né? Os bolsominions comentam golpe no Níger, hilário e inacreditável. Vamos lá, vamos ver. A Isabel Varini, ela diz o seguinte, ó: isso não é golpe, é a luta pela volta da democracia. Parabéns aos militares daquele país. Quer dizer, o Níger, democracia, o que é estrito senso em relação ao exercício do Estado e tudo mais, democracia é voto, é eleição, né? Então, quer dizer, né, isso é um princípio mínimo ali para você começar a discutir essa questão, é entender que democracia é eleição, é voto. E o presidente anterior, o presidente que foi deposto agora, né, o Muhammadu, peraí, deixa eu ver o nome dele aqui, que está aqui, né, eu anotei, é o Mohamed Bazoum, tá? Ele ganhou uma eleição, né, ele foi eleito de forma democrática e agora foi deposto por uma junta militar com um golpe de Estado. E aí a mulher vira e diz, ó, isso não é golpe, é luta pela volta da democracia. Quer dizer, é o tipo da pessoa que vê o mundo de cabeça para baixo, né? Ela acha que um golpe de Estado é a volta da democracia, quer dizer, né? Sem noção total. E aí finaliza, né? Parabéns aos militares daquele país. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso, porque a gente já fez vídeo aqui sobre isso, falando sobre o fetiche da direita brasileira com o exército, com polícia, né? Existe todo um fetiche da direita brasileira com isso, e isso se reflete nesses comentários de maneira nítida aqui, né? E é um fetiche meio que, né, digamos assim, meio sadomasoquista, para usar uma expressão que eu nem gosto muito, que tem a ver com esses psicopatetas aí, mas enfim, é aquela coisa de
dessa gente que gosta enfim, de ser subjugada, né, por um poder meio que autoritário, né, uma coisa meio bizarra isso, que é talvez um certo restalho ideológico da posição de colonizado do Brasil e que tem muito no neomazombismo da direita brasileira, que se identifica com o opressor, se identifica quando é pobre, né, e quando é rico se identifica com o colonizador, né? Então é isso, a direita brasileira é isso, tá? Aí vamos lá para o segundo, Gislene Assis, né? Prestando a continência ao general. Essa parece o Bolsonaro, né? Bolsonaro prestou continência para a bandeira dos Estados Unidos. Essa aqui prestou continência para o general do Níger, né? E aí, prestando continência ao general que livre o país dessa decadência e destruição. O povo nigeriano merece paz e ordem, o que não tem há décadas sem H, né? Tem que dizer para ela, para Gislene Assis, que esse A aqui é com H, é do verbo haver, no passado, tá? E para além disso, não é povo nigeriano, é povo nigerino, porque existe uma diferença entre Níger e Nigéria, são dois países diferentes. A Nigéria fica embaixo, o Níger fica em cima. Na Nigéria vivem nigerianos e no Níger, nigerinos, tá? Parece girino, né? Um nome meio engraçado, mas enfim. O fato é esse, tá? Então, quer dizer, a Gislene Assis está prestando continência para o general do Níger, que deu um golpe lá, e aí ela diz, ó, que livre o país dessa decadência. Vale dizer o seguinte, não tem a menor noção, o menor conhecimento histórico do que é o país. Eu também não tenho, eu fui pesquisar um pouco, o que eu sei é muito pouco ali, né? Aquela coisa da maioria muçulmana, o fato de que é um país endemicamente pobre, miserável, né? Mas eu não sabia, por exemplo, que já teve vários golpes militares, né? Poucas vezes ali a democracia realmente prosperou e nenhum desses cenários resolveu a pobreza do Níger, porque é uma questão mais ampla, né? Então ela diz, né, que livre o país dessa decadente destruição. É um pouco o que acontece com a Venezuela, né, que também gera uma série de equívocos e quando não são idiotices, né? Quer dizer, são países que têm problemas endêmicos, mas que são alocados num ponto ali por pessoas que estão olhando para aquilo com um olhar tosco, pobre, né, e muito enviesado no pior nível da palavra, né, no nível da ignorância. Porque aí é isso, ó, não, essas pessoas estão olhando para o Níger como um protofascista brasileiro olha para a questão Bolsonaro-Lula, né? Quer dizer, para essa gente, o Bolsonaro deveria ter dado um golpe de Estado com o exército para tomar o poder, tirar a esquerda do poder, prender a esquerda, acabar com a esquerda, etc., porque a esquerda é o câncer do mundo, é o mal da humanidade, e essa bosta toda que a gente está vivendo, essa bosta proto-estúpida aí que a gente está vivendo, né? Enfim, 70 anos depois da ditadura. Então, assim, e aí, com esse olhar tosco, né, a pessoa não consegue entender as diferenças absurdas que existem entre o Brasil e o Níger, né? E, enfim, e a própria questão do exército também em relação à democracia, né, que o país nenhum do mundo civilizado, o exército se mete em política, né? Quando o exército se mete em política, é índice de subdesenvolvimento. Isso é uma coisa que você pode olhar para todos os países do mundo, né? Aqueles que atingiram um nível civilizado e ao mesmo tempo, né, de uma certa independência econômica ou de uma amplitude econômica ali, uma série de coisas. Nesses países não existe isso de exército metido com política. Estados Unidos, por exemplo, essa gente abre a boca para falar alguma coisa sobre política, eles vão para julgamento, né? Porque não pode. E ao mesmo tempo, eles, como são pilantras, eles querem que o exército dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento se metam em política para dar golpe, né? Fazem isso toda hora. Fizeram agora lá na Burkina Faso, que é um país do lado ali do Níger, né? Então, esse tipo de perspectiva histórica e política e, enfim, e contextual tem que ser compreendida, senão você fica achando, né, que o general do Níger é a mesma coisa que o general no Brasil, e você fica achando que o exército tem que se meter em política,
que é esse fetiche da direita brasileira, né? Especialmente dessa direita estúpida que não estuda, que não tem o menor conhecimento histórico, né? Carlos KZLTK, ele diz o seguinte, ó: não é golpe, é dever das Forças Armadas assumir o comando quando um presidente se transforma em sufocador. Tem a menor noção do que está falando, né? Não é golpe, né? Não é golpe. Não. O cara tomou o poder sem eleição, mas não é golpe. Não é golpe, né? É democracia, né? Enfim, a Nessi Torres, os comunistas com certeza estão contra. Tinha que aparecer alguém para falar dos comunistas, né? Que são os fantasmas, né? Do mal que estão assombrando o Brasil contemporâneo, né? Né? Essa idiotice inacreditável que a gente está vivendo nos últimos anos. Aí o Juliano Póvoas, ele diz: golpe ou salvação? Né? Os generais do Níger agora salvaram o país da democracia, né? Nós vamos ver que o negócio é muito diferente disso, mas enfim, né? Aqui no Brasil são tudo um bando de bunda mole, né? Esse aqui eu não anotei o nome, mas enfim, né? Quer dizer, ele está se referindo aos militares brasileiros, né? Que não deram golpe agora no final do ano passado, né? Fernando Muguete: ainda existem homens fora do puteiro chamado Brasil, né? Quer dizer, o Brasil é um puteiro porque não teve golpe militar. Onde tem golpe militar não é puteiro, né? Como se não ser puteiro fosse uma grande, né, uma grande referência, uma grande realidade, né? Enfim, vai saber o que é melhor, o que é pior, o puteiro ou a igreja, né? Difícil saber, né? Não sei não. Ou até sei, mas vamos lá, né? Vamos continuar. Aí o Gutenberg Oficial diz: que aconteça no Brasil. Olha só, né? Ele quer que aconteça no Brasil aquilo lá, né? E ele sequer para refletir que o Níger é um dos 3 países mais pobres do mundo. Então ele quer que aconteça isso no Brasil, né? Enfim, bacana. E aí, outra figura aqui que eu não anotei o nome: esperando viver a volta dos anos 64 a 85, que é do período militar, né? Do golpe militar, da ditadura militar, enfim. A Renata Miranda diz: se a gente vivesse num país democrático, eu daria minha opinião. Se a gente vivesse num país democrático. Essa gente confunde, obviamente, democracia com mentira, com difamação, né, com calúnia, com fake news, né? E aí faz um comentário tosco desse, né? Como se a gente não vivesse... A gente vive num país democrático. A gente correu um risco no final do ano passado de não ser mais democrático, mas agora a gente voltou a ser, né? Voltou a ser porque a gente se livrou do Bolsonaro, pelo menos durante um tempo aí, né? E minimizou esses riscos de golpe militar que havia com ele. Ela, obviamente, está se referindo a essas medidas que têm sido tomadas pelo Judiciário e pelo Flávio Dino e pela galera do governo ali que lida com justiça, enfim, Polícia Federal e tal, que estão coibindo e prendendo pessoas que difamam outras, que atacam, né, enfim, ameaçam de morte os ministros do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, né, essa gente sem noção que saiu do esgoto nos últimos anos aí, que, né, movidos por um olavismo tosco, idiota e pobre de complexidade, começaram a vomitar um monte de asneiras, de violências, né, e tá aí, ó, um monte de gente sendo assassinada nos últimos anos, porque um é bolsonarista, o outro é Lula, o cara bolsonarista vai e mata o esquerdista. Então, quer dizer, é esse tipo de absurdo que a gente está vivendo, né? E essa figura ainda acha que a gente não está no país democrático. A Sol 4610 diz, né? Mandem para o Brasil esses militares, porque os daqui se venderam, né? Como se os militares tivessem que ter algum tipo de protagonismo na política, né? Não tem, filha, não tem. Não tem. Eles têm que ficar quietinhos ali, no seu espacinho, né, tomando conta ali das fronteiras externas, né, e ao mesmo tempo, enfim, progredindo ali as suas ações, melhorando nesse sentido aí de proteção das fronteiras externas e só, mais nada. Exército nenhum de país civilizado se mete em assuntos internos. Até porque a natureza do exército existe, né? O exército existe
para proteger as fronteiras do país de inimigos externos. É assim que funciona. Só na cabeça da direita estúpida brasileira é que o exército serve para se meter, né, em assuntos internos de governo, né? Isso, como eu falei, é índice de subdesenvolvimento. Isso não existe na França, não existe na Alemanha, não existe na Inglaterra, não existe nos Estados Unidos, não existe no Japão, não existe na Rússia, não existe em lugar nenhum do mundo, né? O exército serve para tomar conta das fronteiras externas, o resto é golpe dado por interesses econômicos ligados a algumas dessas superpotências com interesses estratégicos ali dentro. Vamos estudar história para entender isso e parar de falar merda, né? O Rosivaldo Pintura Fina, não é cintura fina, é pintura fina, né? Concordo com o exército, tem que fazer isso aqui no Brasil também, né? Quer dizer, uma besta, né? Entendeu? Mais uma. Vamos lá, o Grayson Aguiar, ele diz, se os melancia daqui não fossem vendidos, faria o mesmo, lutar pela pátria, né? É o que eu acabei de falar aqui, lutar pela pátria, meu querido, é defender as fronteiras externas do país. Porque pátria é isso, é o país, certo? Não se luta pela pátria montando golpe internamente, né? Existem certas guerras civis ali que acontecem mas normalmente as guerras civis acontecem para expulsar um grupo que está prejudicando o país, né, num nível ali realmente criminoso. Não é o caso com o Brasil, não é o caso com a esquerda brasileira, né? Não é o caso. Ela está falando merda, né? Vamos lá. Nessi Torres. Meus advogados me proibiram de pensar. Porque parece que pensar é um sinônimo de bolsonarismo. Não é, filha, desculpa. Não é. Tá longe disso, tá? Pelo contrário, na verdade o bolsonarismo é um atraso intelectual do Brasil, né? Um momento em que o Brasil está aí, né? Enfim, regredindo, passou os últimos 4 anos regredindo, ao mesmo tempo em que, né, eu já fiz vídeo sobre isso, existe esse lado bom, entre aspas, do bolsonarismo, que é o fato de que de toda essa ignorância que a gente está vivendo, saiu, né, de um certo esconderijo ali, que era o esconderijo da homologia do tanto faz, todo político é igual, todo político é ladrão. Essas pessoas estão defendendo um lado, e isso do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cognitivo e até filosófico, isso tem uma valia, porque isso, em certo sentido, demanda e isso traz como consequência, né, obrigatoriamente, uma lógica comparada. Essa pessoa começa a defender ali um lado, ela vai sofrer ali os ataques, né, da dialética da coisa, e isso vai obrigar ela a raciocinar em cima disso. Se ela vai superar esse degrau ou não, também já fizemos vídeo sobre isso, é outra história. Mas o fato é que esse degrau da homologia absoluta ali, que é aquela coisa do dizer que tudo é igual, que nada presta, que todo político é ladrão, que todo político é igual, isso foi superado por muitas dessas pessoas, né? Muita gente desse grupo vai voltar para esse degrau de baixo com medo de assumir os próprios erros, de assumir os próprios equívocos, porque isso é uma certa defesa, né, da mente das pessoas para se proteger de passar vexame, ou até de assumir que não sabe mesmo, né? Mas o fato é que essa possibilidade do confronto de ideias que é gerada pela saída dessa posição de uma neutralidade ingênua, né, aconteceu. Então isso permite aí uma série de situações bacanas que as pessoas vão ter que, né, os bolsomínios estão tendo que se confrontar aí com a realidade da comparação econômica entre o que está acontecendo agora e o que aconteceu nos últimos 6 anos aí, né? Então, enfim, né, é isso aí, não tem jeito, tá? E aí o Francisco Marcos, meu sonho é isso no Brasil, o golpe, né? Samir Baileys, que sirva de exemplo, o exemplo. Um golpe no país mais pobre do mundo é um exemplo para o Brasil, né? Vamos seguir esse exemplo, né? Vamos lá. A Graça Maria, acorda, Brasil. O Dias Oficial, aqui no Brasil queremos a prisão do Lully, por favor, né? Enfim,
Eles querem a prisão do Lula de qualquer jeito, não interessa como, não interessa com que tipo de processo, né? Eu quero ele preso e dane-se. Aí você pergunta, mas por quê? Porque ele roubou o quê? Aonde? Não sei, roubou, entendeu? O bando de retardado. E é isso, né? Eduardo Blessa, ele diz, podiam montar um grupo assim e fazer o mesmo com 9 dedos, né? Quer dizer, esse baixo nível de ofender o Lula aí com o problema que ele tem no dedo. É isso, né? E para finalizar, pessoal, o Júnior Feitosa diz, né? Ah, Brasil, por que não foi aqui? Ele queria que o golpe tivesse sido aqui e tal, né? Enfim. E o David Pro Trainer, ele começa filosoficamente dizendo, parafraseando, aí você olha, pô, vai vir uma coisa bacana, né? Aí ele finaliza, né? E a gente desce do otimismo. Parafraseando o Bozo. Aí já viu, né? Aí ele diz, a mamata acabou, chupa, a mamata acabou, mamata, né? Mas qual mamata? Provavelmente ele não sabe dizer, né? E finalizando, o William Machado e o Kaique Pinheiro mandaram coraçõezinhos apaixonados pelo golpe do Níger, né? Se apaixonaram pelo golpe do Níger. É o sadomasoquismo da direita brasileira, né? Óbvio, evidente, né? Enfim, pessoal, então agora, né, vamos sair desse mundo das ilusões bolsonaristas e passar para o que está acontecendo lá no Níger de maneira mais ampla, tá? Vamos lá, está acontecendo um golpe militar, né, que derrubou o presidente do país, Mohamed Bazoum, que estava no poder desde 2021, e isso aconteceu no dia 28 agora, né, 28 não, no dia 25, 26, né, de julho. E o chefe da guarda presidencial do Níger, Abdourahmane Tiani, apareceu na TV se autoproclamando novo líder do país e do Conselho Militar. Tá? E aí o golpe começou na quarta-feira. Né? Nós estamos na sexta hoje no vídeo, tá? Tem 2 dias aí que o golpe começou. O Macron, né, o presidente da França, condenou veementemente o golpe, disse que o golpe é ilegítimo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também, e o presidente da Comissão de União Africana, Moussa Faki Mahamat, também, enfim, foi contra o golpe, né, se posicionou contra o golpe. E por que eu estou citando o Macron? Por quê? Porque o Níger é uma das ex-colônias francesas na África. E é ex-colônia não no sentido, né, definitivo. Tá? Existem acordos aí entre a França e essas ex-colônias que obrigam essas ex-colônias a mandarem dinheiro para a França todo ano. Parece que metade do rendimento de uma série de coisas ali dentro, né, especialmente conectadas com matéria-prima e tal, vão para a França de maneira obrigatória, né? E isso gera uma série de problemas ali, porque aí entra uma questão filosófica para a gente refletir, né, para além dessa mesquinharia de bolsominion, né, para a gente pensar isso de maneira mais ampla. Tá? Por que várias colônias, ex-colônias francesas na África são muito pobres, né, em comparação com as ex-colônias inglesas, que algumas conseguiram, né, sair da pobreza. A África do Sul melhorou bastante, né? E, enfim, dos 10 países mais pobres do mundo, né, todos eles africanos, 7 são ex-colônias da França, 2 ex-colônias da Inglaterra, né, a Serra Leoa e o Sudão do Sul, e Moçambique, que é uma ex-colônia de Portugal. Né? Então, quer dizer, isso deve ter uma explicação, né? Existe alguma questão envolvida com a forma como a França se conecta com essas ex-colônias, e isso é uma questão problemática para ser pensada aí, né? Para inclusive servir aí de reflexão para eventuais possíveis projetos para minimizar a pobreza na África, né? Quer dizer, o modus operandi da conexão francesa parece que não é muito bom, não gera bons frutos para os africanos. Isso não significa, porque recentemente eu fiz um debate também, algum dos vídeos aí, ou dos textos, e aí alguém veio dizer, você fala dos países da Europa, mas os países da Europa, todos eles, né, têm um nível de vida muito alto por conta das colônias, né, porque roubaram muito e tal. Isso não me parece ser um dado que tenha, né, sustentação, porque a gente pensa na Alemanha, por exemplo. A Alemanha praticamente nunca teve colônia, né, na África, no mundo de maneira geral, e é a 4ª maior economia do mundo hoje. Né? A maior economia da Europa hoje é a Alemanha, que não tem colônia, não tem ex-colônia. Né?
maior do que a França, maior do que a Inglaterra. Então, quer dizer, esse argumento não se sustenta. Não é por aí que a gente tem que pensar essa questão da relação entre o poder aquisitivo e o poder de bem-estar social da Europa e essa relação, né, anterior colonial. Não acho que seja por aí. Mas o caso francês é um caso que demanda ali uma reflexão mais ampla, porque nitidamente, né, a França gera pobreza na África e isso há que ser pensado aí por quê, né? Não significa que a Inglaterra seja muito melhor, não, né? Porque o Sudão do Sul, por exemplo, é o terceiro país mais pobre lá. E, bom, e tem outros países ali pobres também que derivam do Império Inglês e tal, mas tem umas experiências ali que são melhores, né? Derivadas da Inglaterra. A África do Sul, a Namíbia parece que tem também uma situação um pouco melhor lá, e outros países dali também, tá? Então, uma questão a ser pensada. Bom, aconteceram golpes também nos últimos anos em 7 países ali do norte da África, dentre eles o Mali e o Burkina Faso, que são países também conectados com a França, né, mas que tem também uma interferência dos Estados Unidos ali, especialmente na Burkina Faso, tá? Nos 3 países os militares tomaram poder alegando que o governo... Agora que vem a questão, né? Porque os bolsominions têm a menor noção do que está acontecendo e ficam falando besteira. A alegação desse golpe é que o governo civil, que é apoiado pela França, não foi capaz de afastar ameaças terroristas de grupos jihadistas do Estado Islâmico e da Al-Qaeda, tá? Por quê? Né? Porque esses países ali do norte da Europa, quase todos eles são de maioria islâmica, né? Se não forem todos, tá? Egito, Líbia, Tunísia, enfim, Argélia, Marrocos, e aí você vai descendo ali Costa do Marfim e Nigéria e tal. Todos esses países têm maioria islâmica, em maior ou menor medida, né? Mali, Burkina Faso e o Níger e o Chad, por exemplo, também, todos eles têm maioria islâmica, e aí existem essas questões, né? Porque no meio islâmico existem os grupos radicais, que são os jihadistas, que querem uma guerra santa islâmica, e é de onde derivam os terroristas que explodem carro-bomba e tudo mais, e uma galera mais moderada que, né, tem uma outra perspectiva, que quer ali, enfim, quer manter a religião, mas quer estabelecer uma lógica mais civilizada. E aí que entra esse problema, porque tem certos países ali que não conseguem controlar a ascensão desses grupos extremistas, né? E parece que a França não está nem aí para isso, e aí esses grupos militares, de repente, entram para poder tentar resolver isso, e não exatamente, né, resolver algum problema que tem a ver com esquerda, por exemplo. Tem nada a ver com esquerda isso aqui, né? Esse conflito ele é de natureza religiosa e econômica, né? Tem muito mais a ver com isso do que com qualquer... E econômica no sentido mesmo de confrontar o imperialismo francês, né? E não a esquerda francesa, né? Então, quer dizer, né, essa gente tem a menor noção do que está falando aqui, né? E aí existe uma outra questão, né? Porque o grupo Wagner, que é esse grupo que a gente fez, né, falando sobre ele, que são os mercenários russos que estão por ali, eles estão aproveitando esses momentos de instabilidade nessas regiões da África para poder entrar ali, né, municiar esses grupos militares internos para poder lutar contra o islamismo mais extremo e ganhar influência russa na região, né? Tanto por uma perspectiva, né, de governo do Putin e tal, mas também a partir dessa lógica de milicianos, enfim, de mercenários que chegam ali, né, e só querem ganhar dinheiro, e se tiver, né, modificação ou não importa, porque eles estão ganhando dinheiro com arma, né? E dane-se, daqui a pouco eles vão para outro lugar, né? Não é algo que pretenda estabelecer um projeto de país ali. Então é uma questão problemática, muito difícil ali, né? E está longe de ser evidente, não tem nada a ver com esquerda, enfim, tá? E aí, para finalizar, pessoal, o chefe do grupo Wagner, o Yevgeny Prigozhin, né, ele afirmou que o que aconteceu no Níger foi bacana, foi bom, né? E, enfim, o militar lá, né, nigerino que tomou o poder, ele disse que as fronteiras vão ficar fechadas e vai ter toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã até que se resolva essa questão, tá? Então é isso, pessoal, tá? O Níger é um dos países mais pobres da África, né? 75% da área coberta pelo deserto, IDH um dos 3 piores do mundo e tudo mais. E, enfim, a gente torce aí que melhore um pouco isso lá, né? E a gente vai comentando essas questões, pega esses pontos aí, dessas opiniões bizarras da direita brasileira, para refletir um pouco melhor aqui,
tanto a situação específica do país lá, quanto, né, o analfabetismo político dessa gente. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fui.